Olá, mais um vídeo da série que se refere à origem, inserção, principal ação e inervação dos músculos, agora do membro inferior. A musculatura estudada nesse momento é a musculatura da região glútea. Vamos dar uma olhadinha nesses músculos, nessa região. Nós podemos dividir essa musculatura de uma forma didática em músculos glúteos, que são os músculos glúteos máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Auxiliando a musculatura glútea, um músculo que fica bem na face lateral dessa região, o músculo tensor da fáscia lata, que são grandes músculos, e os músculos chamados de músculos curtos da região glútea. São músculos profundos, e eles são o músculo obturador interno, o músculo gêmeo superior, o músculo gêmeo inferior, e os gêmeos estão associados ao tendão do obturador interno, estão muito próximos, se inserem junto do tendão do obturador interno, então é um grupo interessante para se estudar junto. O músculo quadrado da coxa, o músculo obturador externo e um músculo muito importante, curto da região glútea, o músculo piriforme, que mantém uma relação anatômica muito importante com o nervo esquiático. Vamos dar uma olhadinha nessa musculatura, utilizando o Complete Anatomy. Nós temos uma vista anterior da coxa, vamos fazer uma rotação aqui, virar, já dá para observar o músculo tensor da fáscia lata, ele se inserindo no trato iliotibial, essa banda de tecido conjuntivo que vai do ilho até a parte lateral da tíbia. Mais posterior, nós observamos aqui na parte superior e lateral o glúteo médio, recoberto parcialmente pelo glúteo máximo. Se dissecarmos o glúteo máximo, um zoom, a gente expõe aqui o glúteo médio totalmente, podemos remover o glúteo médio e abaixo dele o glúteo mínimo, recoberto aqui parcialmente também pelo tensor da fáscia lata. A musculatura curta da região glútea, nós podemos observar aqui o músculo obturador interno, o músculo piriforme, o músculo piriforme vai sair da parte anterior do sacro e se inserir no trocânter maior. Vamos tirar o piriforme e aqui numa vista interna, o obturador interno, agora sim, o músculo obturador interno, o tendão dele se flete aqui no isquio para se inserir no trocânter e acima dele o gêmeo superior, abaixo dele o gêmeo inferior. Poderia ser gêmeo proximal e gêmeo distal, aqui só uma observação, já que os termos superior e inferior não são usados para membros. O quadrado femoral, bem característico. E o último músculo é o obturador externo, então a gente tem que vir para a parte anterior. Removeremos aqui o pectíneo e nessa porção na frente, vamos fazer a dissecação com sartório, tiramos o ilio-psoas, o reto femoral também, para deixar essa região anterior bem à mostra. A musculatura adutora removida e aqui na parte anterior do forame obturado, o músculo obturador externo, que vai se inserir na parte de trás. Eu vou tirar o quadrado femoral e ele vai vir aqui por trás, né, do eixo da articulação do quadril. Bom, utilizando como referência básica o livro Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, dos autores D'Angelo e Fatini, nós temos aqui como
ponto de origem do glúteo máximo, a face glútea, né? Começando na parte posterior do osso ilíaco, atrás da linha glútea superior, vai pegar algumas fibras na região posterior do sacro e o ligamento, chamado de ligamento sacrotuberal. Tem uma inserção superficial que vai lá no trato iliotibial, junto do tensor da fáscia lata, e uma inserção profunda que se prende na parte proximal da linha áspera do fêmur. As fibras desse glúteo máximo atravessam posteriormente a articulação do quadril. Ele é um potente extensor do quadril, realiza movimento de rotação lateral desta articulação, e essas fibras mais profundas elas trabalham no movimento de adução do quadril. O nervo responsável pelo seu suprimento é o nervo glúteo inferior. O glúteo médio ele tem origem lá na face glútea, entre as linhas glúteas anterior e posterior. Sua inserção é no trocânter maior do fêmur. Ele tem fibras que passam um pouco anteriormente ao eixo do quadril, bastante e boa parte das fibras passa na porção média aqui por cima desse eixo, e algumas fibras passam lateralmente. Ele tem um movimento então na articulação do quadril, as suas fibras mais anteriores fazem a flexão, as fibras mais posteriores a extensão. As fibras médias são potentes abdutoras do quadril junto das anteriores e posteriores, formando aqui um vetor resultante. Então o glúteo médio tem a ação principal promover a abdução desse quadril. O nervo responsável é o nervo glúteo superior. O glúteo mínimo tem origem entre a linha glútea posterior e a inferior, a inserção também no trocânter maior do fêmur, e esse músculo ele tem como principal ação na articulação do quadril promover o movimento de abdução dessa articulação. Seu suprimento é o mesmo do glúteo médio, o nervo glúteo superior. O músculo tensor da fáscia lata, ele se origina na espinha ilíaca anterosuperior e pega o lábio externo da crista ilíaca, margem externa da crista ilíaca, e por meio do trato iliotibial, ele vai se inserir lá no côndilo lateral da tíbia. É um músculo que tem uma importante ação no quadril, é um flexor de quadril, mas ele também atua de forma indireta no joelho, através do trato iliotibial, estabilizando lateralmente essa articulação e auxiliando o movimento de extensão do joelho. O nervo para esse músculo é o nervo glúteo superior. Músculo piriforme. O músculo piriforme ele tem origem na face anterior do sacro, entre S2 a S4. Suas fibras atravessam o forame isquiático maior e se destinam até o trocânter maior na fossa trocantérica. Então, aqui a gente vê as fibras, ela vai passar por trás da articulação do quadril, promove um movimento de rotação lateral, abdução do quadril, né, inclinando esse fêmur em abdução, e ele é inervado por ramos direto do tronco lombosacral. São nervos para o músculo piriforme. O músculo obturador interno, ele tem origem na face interna do forame obturado, na face interna do forame obturado e a membrana obturatória. O seu tendão vai atravessar posteriormente a articulação do quadril para se inserir no trocânter maior. Observem aqui nessa figura o músculo gêmeo superior e o músculo gêmeo inferior próximo a esse obturador interno. Esse músculo ele tem a função de promover a rotação lateral, já que ele passa posteriormente ao eixo longitudinal, e auxilia no movimento de abdução
do quadril. Também tem nervos que se destacam direto do tronco lombosacral, são os nervos para o músculo obturador interno. Gêmeo superior. O gêmeo superior tem origem na espinha isquiática e a inserção dele é no tendão do obturador interno até o trocânter maior do fêmur. É um músculo que vai auxiliar na rotação lateral do quadril, sendo inervado pelo tronco lombosacral. O músculo gêmeo inferior, mesmo raciocínio, ele vai ter origem no túber isquiático aqui, vamos consertar. A inserção dele é no tendão do obturador interno até alcançar o trocânter maior do fêmur. Também é um músculo que vai realizar o movimento de rotação lateral, sendo suprido por nervos do tronco lombosacral. O músculo quadrado femoral é um músculo que tem origem no túber isquiático, e a inserção dele é na crista entre o trocânter maior e menor, é a crista intertrocantérica, um músculo de dimensões pequenas. Ele atua no movimento de rotação lateral, suprido por ramos do tronco lombosacral.